vídeo de hoje eu trouxe uma resenha muito especial de um dos melhores livros que eu li até agora em 2023. Eu estou falando do Clube do Livro dos Homens, um livro maravilhoso que roubou o meu coração e vai roubar o teu coração também se tu fizer a leitura, eu tenho certeza. Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre essa história, eu quero pedir para você já deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Em O Clube do Livro dos Homens, o nosso casal principal está passando por grandes dificuldades no relacionamento, no casamento deles de 3 anos, se não me engano. Eles casaram muito cedo e muito jovens. A tia ainda estava na faculdade, o Gavin também. Ele é um atleta, jogador de futebol americano, não, de basquetebol. Caralho, eu já esqueci. Ele é um atleta americano, tá? Daquele beisebol. Ele é atleta de beisebol. Meu Deus, eu esqueci. Onde é que eu parei agora? Ai, foda não ter memória. Enfim, bateu um esquecimento aqui, mas eu acho que eu estava falando sobre os nossos personagens terem casado muito cedo. Eles começaram a namorar na faculdade e logo a tia engravidou. Eu acho que eles estavam namorando havia apenas 3 meses, então foi uma gravidez assim muito rápida, que eles não estavam esperando, é óbvio, e eles também não estavam esperando que essa gravidez fosse de gêmeos, então eles tiveram 2 meninas lindas, maravilhosas, muito queridas, a Amélia e a Ava, que são garotinhas fantásticas que fazem bastante peso aqui para nossa história ser muito boa. Por conta do nosso personagem masculino ser jogador de beisebol, e não é qualquer jogador de beisebol, é um dos melhores daquele estado. Ele joga num time muito bom, num time da primeira liga, então ele é famoso, tá? Ele não é qualquer pessoa, ele é muito famoso, muito rico, ganha muito dinheiro jogando beisebol, mas tem a parte não tão favorável do esporte, que é o fato dele estar sempre viajando e nunca estar com a família, e isso ajudou muito para que os nossos personagens começassem a brigar, até mesmo se distanciar. Na verdade, aqui nessa história, eles fingiam que o relacionamento deles estava mil maravilhas, que não tinha nenhum problema, eles estavam meio que vivendo no automático, me entende? Até que um dia o nosso personagem masculino descobriu que a mulher dele fingia na cama durante os 3 anos de relacionamento deles. Então ele descobriu da pior forma possível que ele nunca deu prazer para a mulher dele. E a partir deste momento, o relacionamento deles desandou. É claro que o nosso personagem masculino não aceitou muito bem o fato de que ele não dava prazer para a mulher dele e ele fez o que ele não deveria fazer. Ou seja, se trancou no mundinho dele, não queria conversar sobre o assunto, ignorava totalmente a mulher dele, até o momento que ela cansou da situação, cansou de tentar resolver essa situação e mandou ele embora, e ele foi. Só que longe da família dele, ele percebeu o quanto otário ele foi, o quanto ele amava a mulher dele, as filhas dele, e o quanto ele queria reconquistar a mulher dele. Mas reconquistar a tia não era tarefa fácil, porque aqui a nossa personagem é totalmente quebrada por alguns traumas familiares. Ela é uma pessoa extremamente difícil, ela não acredita nas pessoas, ela não acredita no amor das pessoas,
Então ela é aquela personagem assim que por mais que tu prove que tu ama ela não vai acreditar por conta de todo um drama familiar que ao longo da história vai se desenrolando e ela vai conseguindo superar isso e entender que nem todas as pessoas são iguais. A maioria é, mas nem todas são. Então, para reconquistar a mulher, o nosso personagem, o Gavin, vai participar de um clube do livro dos homens que é composto pelos seus colegas de time. Ele não fazia ideia que este clube do livro existia, mas ele existia há algum tempo já e foi fundado pelos atletas para que eles compreendessem mais o mundo feminino e para que eles também salvassem os seus próprios relacionamentos. Aqui no Clube do Livro dos Homens, os homens se reuniam para ler livros de romance para tentar então entender a mente feminina, do que as mulheres gostavam, porque muitas vezes elas silenciavam ou falavam determinada coisa mesmo querendo dizer outra. Então aqui de fato era um clube para ler romances e para entender a cabeça feminina. De início, o nosso personagem, o Gavin, relutou muito porque ele não acreditava que os livros fossem ajudar ele a conquistar a tia. Mas diante do divórcio iminente, ele caiu de cabeça nesse clube do livro e se entregou para ver se de fato aquele clube, os amigos dele e os livros seriam capazes de fazer ele reatar com a tia. Enquanto Gavin ficava lendo livros de romance para tentar reconquistar a tia fez uma mudança drástica na vida dela. A primeira coisa que ela mudou foi chamar a irmã dela, a Liv, para morar com ela. As duas eram inseparáveis, eram muito unidas e sempre foi elas por elas, porque elas eram assim meio sozinhas no mundo, então elas sempre lutaram uma pela outra, uma apoiava a outra e a Liv foi um conforto muito grande para a tia neste momento delicado que ela estava passando. O segundo passo, e eu diria que o mais importante, foi que a tia tomou o controle da própria vida. Ela percebeu que estava vivendo uma vida em torno da família dela, né, do relacionamento dela, das filhas dela, da carreira do marido dela. Ela teve que largar muita coisa por conta da carreira do marido dela. E agora ela tinha definido que ela iria voltar a estudar, então terminar a faculdade para seguir os seus próprios sonhos. Ela tinha sonho de ser pintora, ela pintava muito, ela era uma pessoa muito autônoma, muito independente e ela tinha se apagado um pouco durante esse período de relacionamento. Foi uma mudança muito significativa na vida da tia, porque ela estava se reencontrando com quem ela era antes de ter as crianças, antes de casar com o Gavin, antes de atropelar meio que tudo, né? Porque ela nem teve chance de entender que ela seria mulher de um cara super famoso, um cara que nunca estaria em casa, que ela teria que abrir mão de muita coisa para criar as filhas dele. Enfim, é um rolê muito grande, onde ela tenta se reconectar um pouco com aquela tia do passado, aquela menina vívida, aquela menina que tinha sonhos, aquela menina que tinha vontades próprias, que vivia uma vida mais colorida, mais alternativa e que tinha se apagado com o passar do tempo. Então aqui a gente vai acompanhar esse renascer da tia e a gente acompanha também essa transformação do Gavin, que também não teve muito tempo para absorver tudo o que acontecia na vida dele, se tornar jogador famoso, ter uma mulher, ter 2 filhas, ter alguém que aceitasse ele de verdade na condição que ele tinha, que o Gavin é gago e a tia nunca fez mais e menos da situação, ela apenas tratou ele como a pessoa que ele era, uma pessoa normal. Então ele também precisava lidar com alguns traumas do passado,
frustrado com as pessoas diminuindo ele e ele achando que ninguém iria gostar dele, que ninguém se importava de fato com ele, que ninguém iria amar ele de fato por ele ser uma pessoa gaga. Aposto que você já pôde perceber que aqui no Clube do Livro dos Homens os nossos personagens precisarão lidar com traumas passados para então conseguirem viver esta nova vida que eles querem viver. O Gavin vai precisar curar muitas feridas dele se ele quiser reconquistar a tia, e a tia, da mesma forma, precisará curar muitas feridas se quiser o Gavin de volta. Mas agora tu pode me perguntar, tá, Natália, e adiantou ele ler os livros de romance para reconquistar a mulher dele? Bom, você vai ter que ler o livro para saber se no final eles ficam juntos, se o Gavin consegue reconquistar a tia, fazer com que ela volte a sentir o amor que ela sentiu por ele no início, que ela volte a ter prazer na cama, ou também que a tia consiga reconquistar o Gavin, que ela consiga ele de volta, porque pode ter muitas indas e vindas aqui nesse livro, mas só lendo para você saber. Mas de antemão já te digo que é uma leitura muito boa, com várias reviravoltas, várias coisas acontecendo, coisas muito emocionantes, muito profundas, muito verdadeiras. O Clube do Livro dos Homens é um livro de romance que fala sobre perdão, recomeços, mentiras, traumas, medos, mas, sobretudo, um livro que fala sobre o poder do amor. O Clube do Livro dos Homens é uma leitura muito agradável, uma leitura muito fluida, muito fácil de se fazer. É um romance cheio de clichês, mas não tem só clichês no livro. Tem muita história, tem muito enredo envolvendo os nossos personagens. Tem muita coisa acontecendo aqui e vale, como eu já disse, cada página lida. Quando você terminar de ver esse vídeo, eu quero que você vá correndo comprar este livro e leia, e depois venha aqui me contar se você gostou ou não. Eu sou suspeita em falar porque foi uma das melhores leituras que eu fiz neste ano, mas eu simplesmente amei. E tenho certeza que se você fizer a leitura, essa história também vai te cativar. E aí, gostou da minha resenha sobre o livro O Clube do Livro dos Homens? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você gostou da resenha, e comenta também se você já leu essa história e o que achou dela, e se não leu, se ficou com vontade de ler. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo se gostou dele, e de compartilhar o vídeo com teus amigos e familiares, e divulgar o meu canal para eles, pedindo para que eles se inscrevam no meu canal. E você também, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreva, que a tua inscrição me ajuda bastante. Por hoje era isso, beijinhos, tchau!